Você pode estar orando todos os dias, ajoelhado, clamando, suplicando a Deus com toda a sua fé. Mas sem perceber, talvez esteja dizendo 3 palavras que silenciam o céu, palavras que fazem os anjos se afastarem e as bênçãos não chegarem. Essas palavras parecem inocentes, até espirituais, mas carregam veneno. E o pior, Satanás ama quando você as pronuncia. Porque ele sabe, essas palavras destroem sua autoridade espiritual. No vídeo de hoje, você vai descobrir quais são essas 3 palavras e por que nunca mais deve dizê-las em suas orações. Fique comigo até o fim. O que você vai ouvir aqui pode transformar a sua forma de se comunicar com Deus para sempre. Antes de revelarmos essas palavras perigosas, pare tudo por um segundo. Se você acredita que a oração é uma arma poderosa e que o inimigo tenta te calar de todas as formas, então prove isso agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a levar mensagens como essa para mais pessoas que precisam despertar espiritualmente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar hoje para salvar alguém que está orando errado. Não ignore isso. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários com fé: Senhor, purifica a minha oração. Que da minha boca só saiam palavras que agradam ao teu coração. Escreva com sinceridade. O céu está lendo. A maioria das pessoas acredita que orar é apenas conversar com Deus. Mas a verdade é muito mais profunda. Quando você ora, você entra num campo de batalha espiritual. Em Daniel 10, vemos que, ao orar, Daniel foi ouvido por Deus desde o primeiro dia. Mas a resposta foi atrasada por 21 dias, porque houve uma guerra no mundo espiritual. Isso mostra que as palavras que usamos têm peso, têm impacto, tanto no céu quanto no inferno. Mas agora vem o perigo. Muitas vezes, usamos palavras que parecem de humildade, mas na verdade sabotam nossa fé. E quando essas palavras entram em nossas orações, elas anulam a autoridade que Deus nos deu. Lembre-se de Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Essa passagem revela o segredo: fé absoluta, não fé parcial, não fé envenenada por palavras de dúvida ou autossabotagem. O problema é que o inimigo é astuto. Ele não vai tentar te impedir de orar, ele vai tentar fazer você orar de maneira errada. E ele tem 3 palavras favoritas, porque sabe que, quando você as diz, mesmo que esteja clamando de joelhos, sua oração perde força. Essas palavras revelam falta de confiança, religiosidade vazia e um coração dividido. A primeira palavra, se. A primeira palavra que você nunca deve dizer durante a oração é se. Parece inofensiva, até bíblica, não é? Afinal, Jesus mesmo disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26:39. Mas preste atenção, Jesus não disse isso por falta de fé. Ele estava em perfeita obediência, submetendo-se à vontade do Pai, e no mesmo verso ele completa: Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A maioria das pessoas, porém, usa-o-se não como entrega, mas como dúvida. Quantas vezes você já orou assim? Senhor, se o Senhor quiser me curar, se for da tua vontade, me ajuda. Se o Senhor me ouvir, muda minha vida. Sem perceber, você transforma a oração num tiro no escuro. Está pedindo, mas não está acreditando. Está falando com Deus, mas está duvidando do que Ele pode fazer. Tiago 1:6-7 é claro e direto. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. A palavra se carrega em certeza. É uma brecha. E onde há brecha, o inimigo entra. Agora imagine o seguinte: você é um soldado em batalha. Está com sua espada na mão, sua oração. Mas no momento do ataque, você hesita, abaixa a espada e diz: se for mesmo para vencer, então eu luto. Você já perdeu antes de lutar. Jesus nos ensinou a orar com autoridade. Em João 14:13, ele diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não tem se, tem certeza, tem confiança, tem fé firme. Então, a partir de hoje, vigie sua boca. Elimine o se das suas orações. Em vez de orar dizendo: Senhor, se for da tua vontade me cura. Ore com fé: Senhor, eu recebo a cura que o Senhor já conquistou por mim na cruz, em nome de Jesus. Entenda, não estamos dizendo para exigir nada de Deus. Estamos falando de orar como filhos confiantes, e não como mendigos espirituais.
A oração que move o céu é a que vem de um coração cheio de fé, não de dúvidas. E agora que você já sabe a primeira palavra que deve eliminar da sua oração, prepare-se. As próximas duas palavras são ainda mais perigosas, e muitos cristãos dizem todos os dias sem perceber. A segunda palavra, talvez. A segunda palavra que nunca deve estar presente nas suas orações é talvez. Essa palavra é ainda mais traiçoeira do que o se, porque se disfarça de humildade e prudência. Mas, no fundo, ela revela uma fé vacilante, uma fé que não tem raiz, que não se firmou nas promessas de Deus. Pense bem, quando alguém ora dizendo talvez Deus vá agir, talvez ele me ouça, talvez ele me perdoe, essa pessoa está revelando que não conhece o caráter do Deus a quem serve. Deus não é instável. Ele não muda. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O talvez é a linguagem de quem não sabe se Deus é bom, se Deus responde, se Deus cumpre o que promete. E o mais assustador? O inimigo adora quando você ora assim, porque uma oração cheia de talvez não chega nem perto do trono de Deus. Ela é como fumaça no vento, se dispersa antes de alcançar o céu. E Satanás sabe que, se você orar com dúvida, você está anulando o poder da sua fé. Em Marcos 9:23, Jesus disse: Se podes, tudo é possível ao que crê. Veja, Jesus não fala em talvez. Ele fala em certeza, em convicção. Ele deixa claro que o impossível só depende de uma coisa: crer. Agora pare por um momento e reflita. Quantas vezes você já orou pedindo algo e, no fundo, pensou, talvez Deus nem me ouça? Essa pequena palavra carrega o peso da incredulidade. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Imagine um pai amoroso ouvindo seu filho dizer: Pai, talvez você me ame, talvez você me alimente hoje. Como isso partiria o coração desse pai? É exatamente isso que muitos fazem com Deus todos os dias. Em vez de orar com talvez, ore com base nas promessas. Não diga, talvez o Senhor me liberte. Diga, Senhor, eu tomo posse da libertação que o Senhor já me prometeu. Diga com convicção. Ore como quem sabe quem é seu Pai. O céu se move quando a fé é verdadeira. E lembre-se, Jesus nunca disse talvez. Ele disse, está consumado. João 19:30. Agora que você conhece duas palavras perigosíssimas que bloqueiam suas orações, prepare-se. Porque a terceira palavra é a mais sutil de todas. E muitos acham que é sinal de santidade, quando na verdade é uma armadilha espiritual. A terceira palavra, indigno. A terceira palavra que você nunca deve dizer durante a oração é indigno. Essa palavra parece bonita, parece humilde, parece reverente, mas ela é uma armadilha mortal para a fé. Muitos cristãos, ao orarem, dizem: Senhor, eu sou indigno, não mereço o teu amor. Pai, sei que sou indigno de estar na tua presença. Senhor, sou um verme, um pecador sujo. Mas entenda algo com urgência. Isso não é humildade. Isso é acusação. E o acusador não é Deus. É Satanás. Apocalipse 12:10 nos chama atenção para o fato de que o inimigo nos acusa dia e noite diante de Deus. E toda vez que você se chama de indigno, você está repetindo a acusação dele. Não confunda arrependimento com autodepreciação. Deus quer um coração quebrantado, sim, mas um coração que crê que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Romanos 8:1 declara: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você diz sou indigno, você está rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz. Você está dizendo, a cruz não foi suficiente para me tornar digno. Mas Hebreus 10:10 diz que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. Você pode até ter cometido erros, pode até estar quebrado, mas se está em Cristo, você não é mais um indigno. Você é filho amado, herdeiro de Deus, cidadão do céu. Imagine um filho indo até seu pai dizendo: Pai, sei que sou indigno de estar na sua casa. Isso não é honra. Isso é rejeição. Isso é viver como um escravo, mesmo tendo sido adotado como filho. Quando orar, ore com reverência, sim. Com temor, claro. Mas ore com a certeza de que você foi aceito, justificado, lavado, purificado. Não diga, sou indigno. Diga, Pai, obrigado porque em Cristo fui feito digno. Não pelos meus méritos, mas pelo sangue do Cordeiro. Essa é a oração que toca o coração de Deus. Aquela que reconhece a santidade dele,
mas também reconhece a obra completa da cruz. Não somos dignos por nós mesmos, mas fomos tornados dignos por Ele. E isso muda tudo. Agora você sabe. Nunca mais diga se. Nunca mais diga talvez. Nunca mais diga indigno. Essas palavras são como correntes espirituais. Mas hoje, você pode se libertar e viver uma vida de oração poderosa, eficaz e cheia da presença de Deus. Agora que você conhece essas 3 palavras que bloqueiam o poder da sua oração, se, talvez e indigno, é hora de tomar uma decisão séria. Porque a verdade é simples, mas profunda. O céu responde à fé, não à dúvida. Deus se move por um coração quebrantado, sim, mas cheio de confiança, cheio de certeza no poder do nome de Jesus. Cada vez que você ora usando essas palavras, mesmo sem perceber, está colocando um muro entre você e o sobrenatural de Deus. Mas agora que os seus olhos foram abertos, você pode derrubar esse muro. Você pode começar hoje a orar como um verdadeiro filho, como alguém que crê no que a palavra diz e não no que os seus sentimentos acusam. Lembre-se do que está escrito em 1 João 5:14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Isso é convicção. Isso é oração com fé. Não há espaço para si, talvez ou sou indigno. Há apenas confiança na vontade soberana de um pai que ama seus filhos. Agora olhe dentro de si. Quantas bênçãos podem ter sido adiadas porque suas orações estavam presas a essas palavras? Quantos milagres poderiam ter acontecido se você tivesse orado com autoridade, sem hesitar, sem duvidar? Não aceite mais viver uma vida de oração rasa. Hoje, Deus te chama para algo maior, para um nível mais profundo de intimidade e autoridade espiritual. E se essa mensagem falou com você? Se o Espírito Santo tocou o seu coração agora, então escreva nos comentários com fé e ousadia. A partir de hoje, minhas orações serão cheias de fé e confiança. Eu rejeito a dúvida, a culpa e a incerteza. Amém. E antes de sair, eu te peço com sinceridade, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não é só para fortalecer o canal, é para fortalecer o reino. Quando você apoia esse conteúdo, mais vidas são alcançadas, mais corações são despertados, mais orações são restauradas. E se esse vídeo te edificou, eu quero te convidar para assistir agora mesmo o próximo vídeo do canal, onde revelamos os 5 provas claras de que você tem o Espírito Santo. Clique, assista, e continue sendo transformado pela palavra. Que o Senhor te abençoe, e que suas orações nunca mais sejam as mesmas.